Meus amores, bom vê-los de novo e feliz demais, né, por estarmos envolvidos e coesos, né, nessa linda manhã. Falei bonito, hein? Muito feliz mesmo. Já podem colocar os nomes, caso queiram, aqueles que, né, que forem entrando. Vou compartilhar o slide, começar de onde nós voltarmos, né? De onde nós paramos. Tranquilo, meus amores? Eita. O que houve aqui? Então, amores, eu não me lembro de onde eu parei com vocês. Eu acho que a gente já tinha passado isso aqui. Tipologia e gênero, né? Tipologia textual. Não me recordo de onde eu tinha parado com vocês aí. Acho que a gente viu narração, né? Os tipos de texto, né? Texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo, injuntivo. Tipo de redação, nós já vimos aqui, né? Descrever, né, o tipo de redação na qual se apontam as características que compõem um determinado objeto, pessoa, ambiente e paisagem. Vou entrar aqui, né, adjetivos, né, que vai se tratar de um texto descritivo. Né, o texto narrativo, né, é a modalidade na qual contamos um ou mais fatos, beleza? Que ocorrem, né, ou que ocorreram em determinado tempo, lugar, envolvendo certos personagens. Dissertação, né, o texto dissertativo é a composição na qual expomos ideias gerais, seguidas de apresentação de argumentos, né, que vão comprová-las. Expositivo tem como função principal informar, né, quem escreve um texto expositivo, né, tem como objetivo explicar, né, um tema para seu interlocutor, para aquele com quem eu falo. Usamos a tipologia expositiva para, né, esclarecer um conceito, apresentar um problema, né, e soluções, analisar, né, diferentes explicações e implicações sobre um fenômeno. É isso, ó. Principais gêneros textuais que se encaixarão, né, na tipologia expositiva é o artigo científico, né, palestras, seminários, a minha aula também, né, não deixa de ser, né, um gênero textual expositivo, onde eu vou expor aqui para vocês um tema, né, um assunto, né, e eu vou analisá-lo, né, eu vou, na verdade, trazer, né, problemas, conceitos, né, conceituar alguma coisa. Então, a minha aula também é um gênero textual expositivo. Perfeito? Vai se encaixar, né, na tipologia expositiva. Show de bola? Quando nós falamos em texto injuntivo, né, é aquele que vai indicar como realizar uma ação, né? Vai indicar, vai nos explicar, né? Vai trazer explicação, vai nos orientar, vamos dizer assim, nos orienta, né? Orienta-nos, né? De como fazer aquela coisa, né? Aquele processo. Então, utiliza a linguagem objetiva e simples, né? Os verbos são, na sua maioria, empregados no modo imperativo, porém, nota-se também, né, o uso do definitivo, né? E o uso do futuro do presente, do modo indicativo, né? Então, exemplo, previsões de tempo, né? Vai nos orientar, né, cara? Se vai chover, vai fazer sol, né? Se nós devemos ou não viajar, né, para curtir o feriado, né? Receitas culinárias, receita médica, manual, né? Manual de instrução, né? Manual aqui para mim gramatical, né? Os manuais gramaticais vão nos explicar, nos ensinar a como usar, né, corretamente na linguagem padrão, a linguagem culta, aquela linguagem cobrada, né, pela sociedade. Então as leis, né? O vademecum, eu estudo direito, né? É importante que eu tenha, né, em mãos um vademecum, né? Que é aquele livro que vai trazer para nós aquelas leis, né? Tranquilo, a bula de remédio é um texto também, né, injuntivo, convenções, regras e assim por diante. Amor, não me recordo de onde eu parei com vocês. Narração, né? Trouxe aqui um exemplo de narração, né? Uma noite chuvosa do mês de agosto.
traz aqui a marcação do eixo temporal, quando aconteceu, traz também a pergunta a quem, né, apontando-nos, né, os personagens, né, isso ó, vai trazer de cara, né, características que vão, né, nos apontar de cara o texto narrativo. Show de bola? Subitamente, né, foram abordados por um homem estranho, pararam, né, atemorizados, né, e tentaram saber, né, o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar, né, com dificuldade a sua casa. Show? Descrição, né, um texto descritivo. É muito comum vermos, né, a descrição aparecendo no texto narrativo, mas, né, vão aparecer para nós diversos gêneros textuais que vão se encaixar na tipologia descritiva, né? Vou ter, né, assim como eu lhes disse, né, no primeiro tempo, né, vou ter o dicionário, né, a bula de remédio também. A bula de remédio é um texto juntivo, mas também vai trazer elementos descritivos, né? Então a bula de remédio também vai trazer elementos descritivos, né? O currículo ITA, né, vai ser a descrição, né, de tudo que nós fizemos, né, por onde nós passamos, né, na nossa vida acadêmica ou nossa vida profissional, tranquilo? Então tem alguns gêneros, né, que vão ser específicos, né, a tipologia descritiva, tranquilo? Eu vou ter aqui, né, na verdade, né, o cardápio, né, um cardápio também, né, e assim por diante. Perfeito? Então aqui, ó, sua estrutura era alta e de seu corpo esbelto. Aqui já sei que estão o quê? Me descrevendo. A pele morena refletiu o sol dos trópicos. Aqui, ó, pô, isso aqui já deu caô, porque eu sou branco pra caramba, não pego o sol há muito tempo. Os olhos negros, né, e amendoados, né, espalhavam a luz do interior. A luz exterior de sua alegria de viver. E jovialidade, ó, jovialidade, jovem, né? Os traços bem desenhados compunham, né, uma fisionomia, né, calma, que mais parecia uma pintura. Porra, sou eu, com certeza. Não há dúvida em relação a isso. Então aqui, ó, show, descrição, né? E aqui a dissertação, muitos debates têm, né, ocorrido, têm acontecido, né? Sobre a eficiência do sistema educacional brasileiro. Repare que faltou ali, né, o acento ali não tem, né, concordar com o debate, né? Teve um erro gravíssimo de acentuação gráfica e automaticamente, né, um erro também ligado, né, à concordância. Se errarmos, né, o acento no tem, que marca, né, a concordância, né, a concordância com o sujeito, eu vou errar, né, quanto à situação e quanto, né, ao processo de concordância. Show? Argumento alguns que ele deve ter por objetivo. Isso aqui, na verdade, é um texto, né, dos PCNs, creio eu, né, que vai trazer, né, a função da educação, né? Argumentam alguns que ele deve ter por objetivo despertar o estudante, né, cara, a capacidade de absorver, informações dos mais diferentes tipos e relacioná-las com uma realidade circundante, um sistema de ensino voltado para a compreensão dos problemas socioeconômicos e que despertasse, né, no aluno a curiosidade científica, né, seria por demais desejável. Então, assim, é o desejo, né, dos PCNs, que a educação seja voltada para trazer, né, o interesse de vocês, para despertar em vocês o interesse, né, na busca por conhecimento, né, curiosidade científica. Tranquilo? Vou passar isso aqui. Exposição, né? Vou falar do telefone celular, vou expor, né, cara? A história do celular é recente, mas remonta no passado. E as telas de cinema, certo? A mãe do telefone móvel, né, austríaca, né, Edwin Kiesler, creio eu que é assim que se fala, mais conhecida pelo nome artístico, né, Ed Lamar, uma atriz hollywoodiana, vamos dizer assim, né? Eu troquei ali na locução adjetiva pelo adjetivo, né, hollywoodiana, vamos dizer assim, que estrelou o clássico Sansão e Dalila. Red tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência, né? Ela foi casada com um austríaco nazista, né, fabricante de armas. O que sobrou, né, de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, né, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube, né, que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido, né, interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia, né, só um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, né, patenteada em 1940, século XX. Beleza? Aqui, ó, texto injuntivo, né, que vai trazer, né, uma receita, né, uma receita de como fazer, né, o cappuccino, que vai ser, né, um texto injuntivo, perfeito? Que também, né, cara, vai trazer elementos, né, cara, descritivos. Então, assim, muitos textos vão trazer, né, a junção de alguns deles. Então, assim, né, o dicionário é um texto o quê? Injuntivo descritivo. Né? A bula é o quê? É um texto injuntivo descritivo. Por quê? Vai trazer, né, um processo também descritivo. Beleza? Então, aqui, ó, mistura, né, para cappuccino, né? São ingredientes: 400 gramas de leite em pó, né, 2 xícaras de chá, né, de açúcar refinado e assim por diante. Vai nos orientar, né, como é, né, por forma, né, de descrição, como é que eu vou montar, né, e assim fazer um cappuccino. Show? Narração aqui. Narrar é o quê? É criar, né,
relatar fatos, né, reais ou imaginários, perfeito? Criar sucessão temporal, apresentar personagens, né? Isso aí, criar um narrador, né? Sempre vai ter um narrador, que pode ser, né, um narrador personagem, aquele que vai narrar e participar da história. Por isso, né, o foco narrativo dar-se-á em primeira pessoa, certo? Ou o foco narrativo vai ser o quê, né? Vai pautar, né, de dois tipos de narrador, né? Isso, ó, o narrador onisciente, que é aquele que sabe tudo que se passa na narrativa, ou o narrador observador, aquele que só observa e vai narrar a história somente observando, né? Isso, ó. E o narrador onisciente, aquele que vai narrar a história, né? Sabendo tudo que se passa, né? Tendo ciência de tudo que se passa no processo narrativo, na narrativa. Show de bola, galera? É importante porque é importante que isso caia em prova, né? Questões normais, questões comuns, né? Se o narrador, aquele texto ali, ele é, né, onisciente, se ele é observador ou se ele é narrador personagem. É só você ver a narrativa, né, para você identificar, né, qual tipo de narrador. Tranquilo? Então aqui, ó, características da narração, né? Narração é o relato dos fatos ordenados, né, em sequência lógica, né, com inclusão de personagens. São elementos, né, fundamentais na narrativa, né? Isso é o fato, né, o episódio ou incidente, né, o que, né, vai levar, né, o que vai ser tratado durante a narrativa, qual foi o episódio, qual foi o incidente, qual foi o fato que vai ser, né, narrado por nós. E, principalmente, né, as personagens que aparecem. Então, quem, né, cara? Bateria de 15%. Show de bola, Rodrigão. Carrega aí, nego, velho. Cara, tá gravadinho direitinho. Então, são elementos, né, fundamentais, né? Com certeza. A pergunta o quê? Que vai trazer para nós o fato, o episódio, o incidente vai ser narrado, né? E a pergunta quem, né? Que vai trazer para nós os personagens. Tranquilo? São os principais. Ocorre, contudo, né? A presença de outros, né? Outras circunstâncias, né? Facultativas que podem aparecer, né? No processo narrativo, né? O como, né? Que é o modo com que se desenvolve os fatos, né? O onde vai trazer o local, né? Marca, né, o eixo, tempo, o eixo, né? Indicando a localidade, né? Indicando o adjunto verbal de lugar. O quando, né? Que vai trazer para nós, né? O adjunto, o eixo temporal, o adjunto verbal, né? Temporal, por isso circunstância, né? Por isso um termo circunstancial. O porquê vai indicar a causa, motivo, a razão do acontecimento. E por isso, né, cara, o resultado, né, a consequência daquilo ali. Show de bola? Tá aqui, ó, elementos básicos, né, que compõem a narrativa. O tempo pode ser cronológico ou psicológico. Eu acho que isso aqui já falei com vocês, né? Isso, ó, naquele romance, né, cara, realista, né? Que vai introduzir para nós, né? Vai ser o marco, né? Que vai iniciar para nós, né? O realismo no Brasil, certo? Pelo nosso grande Machado de Assis, né? Isso que vai ser Memórias Póstumas Brás Cubas, onde vai trazer, né, Brás Cubas, o nosso personagem, né? O nosso, né, narrador defunto, autor defunto, né? Ele vai narrar a história, né? Isso, ó, de forma da ordem psicológica e não cronológica. O tempo ali vai ser o quê? Psicológico, né? Ele vai começar a narrativa do final para o início. Vai estar, né, no leito de morte, narrando, né, os fatos, né, que aconteciam com ele, né, antes, né, de chegar, né, a descobrir a sua doença, né, assim, né, estar no seu leito de morte. Tranquilo? O espaço, né, esse é um lugar onde se passa, em que se passa a narração da história, né? Isso. A ação, né, vai ser o quê? A sucessão de fatos que vão ajudar, né, cara, a compor para nós o enredo. Não confundimos nunca, né, a ação com o enredo. Personagem, né, isso definem-se, né, física, né, e psicologicamente pela descrição. A descrição vai ser importante demais, né, para trazer, né, cara, a descrição física, né, e psicológica dos personagens, tranquilo? O foco narrativo, dar-se-á, né, em terceira pessoa, que é como narrador onisciente ou narrador observador, aquele que vai só narrar observando, é aquele que vai narrar, né, conhecendo tudo que se passa, né, na história, na narrativa. Ou então, né, o foco narrativo dar-se-á em primeira pessoa, onde o narrador, né, cara, vai participar da história, né, vai ser um narrador personagem, ele vai narrar participando, né, da história, da narrativa. Perfeito? Os discursos podem ser diretos, onde eu vou incluir, né, na minha narrativa a fala, né, do personagem, a fala real, né, através de travessões, né, ou pode ser o discurso indireto, o narrador traduz a fala do personagem, né, isso, ó. Ou então um discurso indireto livre, né, aqui vai ser a fusão da fala do autor, né, da personagem. Eu acho que eu parei aqui, ó. Eu tenho quase certeza que eu parei aqui e voltei tudo lá. Perdão a quem já tinha visto isso, ó. Show? O tempo, né? Isso pode ser histórico, né? Ou cronológico. Chamado também, né, de linear, né, cara? Diacrônica, né? Isso só vem, né? Vem da... Eu posso até relacionar isso aqui, né, cara? A variação diacrônica. Você já viram comigo na sala de aula. Variação linguística diacrônica. Que vai ser o quê? A mudança. Vai apontar a mudança que acontece na língua
principalmente através dos tempos, não é isso? Enquanto nós falantes estivermos vivos, a língua estará em processo constante de mudança, não é isso? Então, por isso, variação diacrônica, não é isso? A variação que acontece na língua através dos tempos, a variação histórica, não é isso? A língua é o que nós falávamos, né? E tínhamos como padrão, né, lá atrás, hoje, de repente, já mudou alguma coisa, né? As gírias que nós usávamos lá atrás, hoje, não usamos mais. Então, quando nós falamos, né, em tempo cronológico, histórico, é o tempo, né, que acontece na forma linear, né, na forma comum, né, assim como aparece para nós no calendário, né, ou no relógio. Show de bola? E pode muitas vezes ser apontado por situações adverbiais, né, como, né, a locução adverbial à noite, naquela manhã de outono, né, isso vai trazer, na verdade, o tempo, né, a narrativa vai dar-se-á em, né, em tempo cronológico, em tempo linear, né, na ordem normal, início, meio e fim. Show de bola? Quando eu falo aqui em tempo psicológico, né, é o tempo interior, né, ou pessoal, decorre dentro das criaturas, né, só, e sempre imaterial, né, não mensurável, particular. A única maneira de medi-lo, né, através das associações com a duração dos sentimentos. Então aqui, né, vai ter essa diferença clara. O espaço, né, nenhuma personagem qualquer, ó, repare que eu coloquei personagem, né, nenhuma, porque é realmente feminina, tá? Em qualquer tipo de narrativa, está solta no espaço, né? A especialidade existe sob a forma de ambiente onde se inspiram as personagens, perfeito? E numa classificação simplista, né, bem simples, né, podem ser qualificados, né, de abertos ou fechados, né? O espaço da minha narrativa pode ser aberto num campo, numa praça, né? Ou pode ser também, né, num espaço fechado nisso. Quem for ler aí, né, quem tiver curiosidade de ler, né, o romance naturalista, né, o cortiço, né, vai ver que a história narrativa dá-se aonde, né? Num cortiço, num ambiente fechado, né, onde os personagens vão estar mais voltados ao proletariado, né, vão ser personagens mais, né, menos abastados, né, socioeconomicamente falando, né? Então vai ser, né, vai se retratar uma narrativa, né, e os seus personagens dentro daquele espaço fechado, daquele cortiço. Tranquilo? Lembrando que é o romance, né, naturalista, então os personagens vão ser detalhados, né, descritos principalmente, né, por suas patologias, né, por seus problemas biológicos, certo? Espaço físico-geográfico, né, é o lugar onde acontecem os fatos que envolvem as personagens, uma rua movimentada, uma cidade, um cinema, uma escola, um cômodo, né, um cortiço, uma casa, é o espaço físico-geográfico normal. Perfeito? O espaço pode ser descrito detalhadamente ou suas características, né, vão aparecer para nós diluídas, nem só na narração. Você vai reparar isso lendo, né, uma narrativa, lendo um romance romântico, lendo um romance realista ou romance naturalista. Perfeito? Show, né, agora? Não tem problema não, Cat. Isso acontece com todo mundo. Estou aqui com a garganta é horrível. Acho que estou entrando num resfriado. Espero eu que seja só um resfriado. Show aqui, ó. Importante também o espaço social, né? O ambiente, ó. Repare, né? Que o espaço, né? Retratado, né? Em memórias póstumas, várias coisas, aqui é um espaço mais, né? Voltado para um ambiente mais requintado, né? A parte mais burguesa. Até porque, né? O romance realista, né? Vai trazer mais, né? As personagens mais voltadas à parte burguesa, a parte mais grana, né? A parte mais abastada, socioeconomicamente falando. Já, né, o romance naturalista, né, vai ser o quê? Vai ser mais, né, os personagens vão ser mais voltados à parte mais, né, menos abastada. Tranquilo? Então, o espaço social é o espaço relativo às condições socioeconômicas, né, morais e psicológicas que dizem respeito, né, às personagens. O espaço social situa, né, vai situar, perdão, que está errado, situa, né, as personagens na época, num grupo social, nas condições em que se passa a história. Então, assim, fica claro para nós também, né, o espaço social também, né, onde se passa, né, se aquele local ali vai ser, né, um local mais pobre ou um local mais rico, né, assim por diante. Ação, ó, muito cuidado para não confundir ação com enredo. História ou argumento narrativos. Podemos definir a ação como uma sequência de acontecimentos na narração. É como se encadeiam, né, uma ordem natural, né, uma ordem cronológica, né, de causa e efeito, acabam por formar tudo, né, de que se alimenta a história, né, de forma um conjunto, perdão, dessa forma, né, um conjunto de ações feitas, né, ou recebidas pelas personagens, né, encadeadas entre si, né, geram um enredo. Então essas ações, né, aí sim vão gerar um enredo, né, mas não vamos confundir nunca ação com enredo. Ação são as ações, né, os processos que acontecem ali para nós formarmos um enredo, certo? Ó, e assim por diante, meus amores. Uma pausa rapidinho aqui para beber uma água, ficar bravo a garganta. Então, personagens principais, né, e secundários, né, protagonistas, né, sustentam, né,
serve como eixo, né, para todos os fatos inerentes à narrativa. As antagonistas, né, também chamadas antigamente, né, de vilão, cabe a elas, né, impedir, né, dificultar, né, atormentar a vida das personagens protagonistas. Com observação seria bom, né, lembrar, né, que as antagonistas não precisam ser, né, propriamente pessoas, né? Às vezes são representadas por sentimentos, né, grupos sociais, né, peculiaridades, né, de ordem física, psicológica ou social dos indivíduos. E até podem aqui representar, né, instituições, né? Repare que suponhamos, né, isso, ó, que a história, que a narrativa, né, envolvem dois indivíduos, né, do mesmo sexo, né, que se amam muito, né, e queiram se casar, né? O antagonismo ali, né, dar-se-á através do Estado, né, sociedade, né, Constituição, que vai ter um olhar preconceituoso, né, e que muitas vezes vai tentar impedir, né, que isso se concretize, né, que esse desejo se concretize, tranquilo? Então, assim, o antagonismo, ele pode aparecer, né, tanto representado por pessoas, né, grupos sociais, sentimentos, né, e até mesmo, né, por instituições, né, a sociedade, né, como um todo, o Estado, e assim por diante. Tranquilo, amores? Então, assim, pessoa, né, o antagonismo também pode, né, aparecer para nós por pessoas, muito mais comum, ou também por um Estado, né, uma sociedade, né, assim por diante, Constituição. Show? Coadjuvantes, ó, mesmo que secundárias, né, dão suporte à continuidade da história, intermediando as ações e girando, né, ao redor, né, das principais, como seres complementares. Vão servir o quê? Para complementar a minha história. Então, o foco narrativo, ó, isso aqui nós já vimos lá atrás, né? O foco narrativo, né? Ao lermos uma história, alguém que desempenha o importante papel de nos contar os fatos ocorridos, né, nela, não é verdade? Esse alguém, né, chama-se, né, narrador. Mas precisamos saber também a forma da qual ele se utiliza, né, para realizar, né, essa importante tarefa. Pronto, ó. Descobrimos, né, o que é o foco narrativo, ou seja, né, a forma com que o narrador relata o discurso. Ele pode relatar o discurso, né, primeira pessoa, né, vai ser o foco narrativo, né, ele vai participar da história e assim narrá-la, né, em primeira pessoa. Ele pode o quê, né, distanciar-se da história da narrativa, né, observando apenas o que acontece, né, ou, né, observando, né, e o quê, né, sabendo tudo que se passa dentro dela. Então são essas três formas, né, de o narrador, né, trazer para nós o foco narrativo, né? Relatar o discurso, né, para nós. Tranquilo? Então, o foco narrativo ali, dar-se-á em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Show? Vendo aqui, ó, poema retirado, né, de uma notícia de jornal, ó. João Gostoso era carregador de feira livre, né, e morava no Morro da Babilônia, né, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, né, no bar Vicente, chegou ao bar, né, Vicente, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois, né, se atirou na Lagoa Rio de Feito, né, e morreu afogado. Então aqui, né, é um poema, né, que tem, né, cunho, né, de uma notícia de jornal realmente, né, é um poema que foi retirado de uma notícia de jornal. Manuel Bandeira, né, escreveu, né, em 1974. Show de bola? Quem, né, aqui vai trazer o quê? Aqui vão trazer, né, vão ser apontados para nós, né, os elementos, né, que vão mostrar, né, para nós que é um texto narrativo, né, que é um texto jornalístico, é um poema, né, que vai trazer de cunho jornalístico, né, que vai apontar para nós características, né, do texto narrativo, né? Quem vai ser nosso, né, personagem, João Gostoso, quando, né, uma noite, o que, né, o que desencadeou? Ele chegou no bar, né, cara? Né, o que desencadeou? Qual foi o que, né, foi precursor, né, para a consequência da sua morte, né? Bebeu, né, cara? Dançou, cantou, né? Depois se atirou no Rio de Freitas e por isso morreu afogado. Show de bola? Então, o que, né, marca, né, o acontecimento, o episódio? Show de bola? Então, aqui são as marcas, né, que vão deixar para nós claro que é um texto narrativo. Show? Então, aqui, ó, estrutura da narração, né? A narração contém a seguinte parte, né? Introdução ou exposição. É uma apresentação, né, do assunto ou tema, geralmente coincide com o começo da história. É o momento, né, em que o narrador apresenta, né, os fatos iniciais, os personagens e às vezes, né, o tempo e o espaço, né, para apresentar o tempo, né, vai marcar ali para nós o eixo temporal. Se a narrativa vai dar-se-á no passado, né, muitas vezes a gente conta isso na novela, a novela vai apontar, vai narrar, né, a narrativa dar-se-á, né, num tempo mais passado, né, uma novela mais histórica ou uma novela mais, né, contemporânea, né, a novela vai narrar para nós, né, já mais voltada para os tempos atuais. Tranquilo? Complicação, né? O desenrolar dos acontecimentos, né? Ação das personagens, ou conflito entre personagens em situações, né? Vai ser a complicação, né? Que sempre acontece para nós, né? Na narrativa, perfeito? E o clímax, né? É o auge do conflito, né? Vai ser o auge do conflito ali, ó, o ponto culminante da história, né? O suspense da narrativa. É muito comum, né? Ao assistirmos a novela, né? Ter esse clímax, né? Que aquilo vai nos prender, né? Contar a parte mais gostosa, né? A parte mais interessante da história, né?
a novela vai acabar, né? Só volta no outro dia, não é isso? Então, o clímax, né, é o que nos prende muitas vezes na narrativa, né? Aquilo vai chamar atenção para que nos dê mais tesão, né, cara, para continuar a leitura ou continuar assistindo aquele texto narrativo. Perfeito? O desfecho, ó, é a resolução do conflito, né? É a conclusão da história. Pode ser surpreendente, né? Trágica, né? Cômica e corresponde ao final da história. Repare, né, que Romeu e Julieta, né, vai ter o quê? Vai trazer, né, para nós, né, um desfecho, né, bem trágico, né? A tragédia realmente, não é isso? A tragédia, né, vai ser um texto narrativo, né, que vai apontar, né, um final trágico, né, um final, uma tragédia, que é o caso, né, do nosso Romeu e Julieta de Shakespeare. Tranquilo, que foi muito bem, né, retratado, né, por aquele filme que eu gosto muito de ver, né, cara, vejo muitas vezes, né, que Era Uma Vez, né, com o Thiago Martins, que vai passar, né, que vai retratar, né, e trazer para nós, né, uma reprodução bem atual para nós, né, de Romeu e Julieta. O cara é um morador, né, de uma unidade carente no Rio de Janeiro, né, que vai se apaixonar por uma menina que mora, né, num prédio de luxo, né, na mesma localidade ali, certo? Que vai também mostrar, vai deixar o quê para nós também? Claro, evidente que é a nossa geografia, né, cara? A geografia brasileira, né? A geografia do Rio de Janeiro aqui é a geografia que mais vai mostrar para nós, de forma latente, né, a desigualdade social. Você chega à Zona Sul, chegamos à Zona Sul, né? Temos ali, né, o morro, né? E aqui, né, os prédios de luxo. Então, aqui foi realmente considerado que, por muitos lá fora, né, a geografia, né, cara, a imagem, né, cara, a estrutura mais desigual do mundo, né, a nossa, né, a brasileira. Chega à Zona Sul, vai ter, né, as favelas, né, as construções irregulares ali, e logo ao lado, né, cara, os prédios, né, de luxo, né, os prédios luxuosos, retratando para nós, né, a forte desigualdade social, né, que assim aparece no Brasil. Show de bola? Falando muito rápido aqui, eu tô cansadinho já, mas eu vou devagarzinho para vocês entenderem melhor a matéria, tá? As partes da narração, né, acham nitidamente, né, delimitadas, né, no seguinte poema de Manuel Bandeira, né, um pardalzinho, né, o pardalzinho nasceu livre, tá vendo aqui? O personagem é ele, né, quebraram-lhe a asa, né, isso aqui foi um incidente, um acontecimento. Sacha lhe deu uma casa, água, comida, né, e carinhos, né, foram cuidados em vão, né, porque a casa para ele era uma prisão. O pardalzinho morreu, né, o corpo Sacha enterrou no jardim, a alma essa voou. Então aqui, ó, retrata, na verdade, né, todas as partes, né, da narrativa, né, a introdução, a exposição, onde o assunto, né, e só. Geralmente os personagens, assim por diante, né, a complicação vai ser o quê? Ele quebrar as asas, né, e só. Vai ser o clímax, é o auge do conflito, né, e depois o desfecho, né, ele morreu, assim, foi enterrado, né, no jardim, né, o corpo enterrado e a alma, né, voou, certo? Os amores aqui, ó, descrição, né, descrever o quê? Retratar, né, é caracterizar, por isso a presença clara de quê? De adjetivos, né? O texto descritivo vai ser o quê? Vai trazer claramente para nós, né, adjetivos, né, para assim descrever melhor, né, os personagens, descrever o ambiente, né, descrever tudo. Show de bola? Então, descrever é retratar, caracterizar, né, observar, enumerar, visualizar, né, e pormenorizar. É isso, ó. Vocês vão ver, né, que vão ter gêneros, né, somente, né, pautados à tipologia descritiva, ou, né, vocês vão ver muitas vezes é importante demais aparecer o quê? O processo descritivo aparecer na narrativa, certo? Ó, é muito importante, até para que a nossa narrativa, né, seja muito mais interessante, né? É importante que ela seja muito bem descrita, para que aquilo nos prenda ali, né? Para que nós nos imaginemos, né, aquele local, né? Para que nós imaginemos a paisagem, né? Para que nós imaginemos a personagem, né? Eu acho que fisicamente, né? E também psicologicamente. Show de bola? Então aqui, ó, ele é nojento, né? Isso aqui eu estou trazendo um texto, né, descritivo para vocês, né? Ele é nojento, é asqueroso, né? Aqui, ó, repare que vai, né, abundantemente aparecer, né, para nós, né, adjetivo, né? Nojento, asqueroso, um inseto mesmo, né? Ele é tão pequeno, né, tão baixo que ninguém nota a sua presença, mas ele nunca está sozinho. Iguais a ele existem, né, aos milhões, só em uma casa, só em sua casa, desculpa. E olha, não se iluda, eles são todos iguais, totalmente, né, sem escrúpulos, né? Fazem mal a moças e rapazes, adultos e crianças. Ele é um ser tão desprezível, ó, que respirar perto dele, né, pode causar alergia. E sabe que ele, né, gosta mais de comer? Restos de pele humana. Então aqui, né, vai apontar, né, vai fazer a descrição, né, de um ser asqueroso, nojento, nem isso, ó, vou descrevê-lo, né, um inseto mesmo. Aqui vou trazer, né, repare que vai aparecer abundantemente para nós, né, adjetivos, uma vez que o ato de escrever, né, é o ato, né, de caracterizar, apontar característica, né, e assim trazer, né, adjetivos. Perfeito? Se eu vou fazer um retrato, né, de um criminoso, né, um retrato de alguém que me assaltou, né, eu vou o quê? Né, trazer características para assim montar, né, aquele tipo de gênero textual, que vai ser o retrato falado. Então aqui, amores, ó, dissertar o quê, professor? Dissertar, né? Expor, né, cara? Debater, argumentar, opinar, né? Explicar, justificar, discutir, convencer, né? Através da dissertação. Eu vou tentar, né, usar argumentos, né, contundentes para
é convencer o meu interlocutor, né, o meu corretor, aquele com quem, né, aquele a quem eu endereço minha redação, né, isso, só que nem sei quem é, mas sempre que sei que vai ser um corretor que vai corrigir meu texto, é isso, eu vou me posicionar, vou questionar, né, vou criticar, né, isso, vou colocar críticas, né, e assim por diante. Deixa eu dissertar isso aqui. Olha só, não vou aqui partir aqui não, isso aqui é muito, aqui nós já vimos direto, isso aqui já foi visto por nós várias vezes, vou trazer aqui direto, ó, para os gêneros, meus amores, aqui, ó, nós já cansamos de ver isso aqui em sala de aula, né? Isso, o tema, né? Título, argumento 1, 2 e 3, né? Vou trazer direto aqui, ó, para os gêneros textuais aqui. Então, aqui, ó, gênero textual, ou gêneros textuais, né? São estruturas com que se compõem os textos, né? Sejam eles orais ou escritos. Essas estruturas são socialmente, né, reconhecidas, pois se mantêm, né, sempre muito parecidas, né, com características comuns, né, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes, né, e ocorrem em situações específicas. Pode-se dizer que se tratam, né, das variadas formas, né, de linguagem que circulam na nossa sociedade, sejam eles formais ou informais. Então, cada gênero textual tem seu estilo próprio, podendo, então, né, ser identificado, diferenciado dos demais através de suas características. Né? Eu sei que é uma crônica, porque a crônica é o quê? É um texto, né, narrativo, mas o que traz uma linguagem mais coloquial, vai tratar um assunto cotidiano, não é isso? Então, assim, cada gênero textual vai trazer a sua peculiaridade, né? O seu estilo próprio e assim, né, diferenciando-se dos demais. Vai ser o quê? Vão ser gêneros, né, narrativos, sim, né? Mas cada um vai trazer o quê? A sua peculiaridade. Eu sei que a fábula, né, também é a narração, narrativo, né? Mas a fábula aqui vai trazer elementos, né? Os personagens vão ser animais, né? Isso, seres personificados, né? Isso, ó. Vai sempre que ao final trazer para nós, né, uma moral, né, uma lição, né, uma lição ao final. Então, cada gênero textual vai trazer para nós o seu estilo próprio, a sua peculiaridade. Show de bola? Então, aqui, ó, notícia, né, isso, ó, podemos perfeitamente, né, identificar características narrativas, certo? Ou fato ocorrido que se deu, né, em um determinado momento, determinado lugar, né, envolvendo determinadas personagens, características, né, do lugar, né, bem como, né, dos personagens envolvidos, né, são muitas vezes minuciosamente descritos. Então, aqui, ó, bom, a notícia que vai trazer para nós, né, elementos que vão querer designar, né, esse gênero, né, para narrativo, certo? Então, a notícia é um gênero textual, né, que vai partir, né, da tipologia narrativa, perfeito? Eu vou narrar, né, vou apontar, né, personagens, vou trazer, né, o lugar, vou marcar o eixo temporal, tudo o que vai trazer para nós, né, e vai evidenciar para nós um texto narrativo. Tranquilo, amores? Reportagem, né, isso, ó, é um gênero textual, jornalístico, né, de caráter, né, dissertativo e expositivo, ó. Repare que eu vou juntar os dois, né? Eu vou dissertar, né? Vou expor e vou expor. Explicar aquela notícia, aquela reportagem, né? Isso, aquela coisa toda. A reportagem tem por objetivo informar e levar os fatos ao leitor, né, de maneira clara, com linguagem direta. Então, assim, ó, a reportagem, né, vai estar voltada para a tipologia dissertativa e expositiva. Perfeito? Pessoal, posso? Posso. Posso juntar os dois. Beleza? Aqui a carta aqui, ó. A carta vai ser o quê, né? Vai ser um gênero textual. A carta ao leitor, né, cara? Do tipo, né, dissertativo, argumentativo, né? Isso, ó. Show? Que possui uma linguagem mais pessoal e leve, né, cara? Que se escreve aos leitores. Mas vai ser uma carta, né? Vai ser uma carta ao leitor, né? Vai ser voltado para o tipo de texto, né? Dissertativo, argumentativo. Perfeito? Propaganda, né? Isso é um gênero textual também, né, expositivo, né? Certo? Onde há, né, o intuito de propagar informações sobre algo, né? Buscando sempre atingir e influenciar, né, o leitor. Por isso que é dissertativo, argumentativo. O que? Buscar influenciar, persuadir o meu leitor, né? Apresentando, a maioria das vezes, né, mais mensagens que despertem as emoções, né? E a acessibilidade do mesmo, né? Tranquilo? Bula de remédio, amores, é um gênero que, né, textual descritivo. Na verdade, aqui é um texto injuntivo, né? Injuntivo aqui, ó, mas, né, ele vai trazer também, né, propriedades que o caracterizam como descritivo também. Mas é o que? É um texto injuntivo, né? Isso, ó, show de bola, que tem por obrigação, né, fornecer as informações necessárias para o correto uso do medicamento. Então, um texto injuntivo vai nos orientar como usá-lo, né? Mas também vai trazer o quê? Um aspecto descritivo, certo? Ó, show de bola? Então, receita aí, ó, receita é um gênero textual descritivo, né, injuntivo, tem por objetivo informar a fórmula, né, para preparar tal comida, descrevendo, né, os ingredientes e o preparo destes, né? Além disso, com verbos, né, no imperativo, dado o seu sentido de ordem, né, para que o leitor siga corretamente as instruções. Então, vai ser um gênero textual, né, descritivo e injuntivo, né? Isso só. Por quê? Porque vai trazer descrições, né? Vou ter que apontar elementos descritivos para assim, né, explicar melhor, né, como é que como é que você vai preparar aquela comida ali. Show de bola? A intenção principal é informar, né? É orientar, por isso injuntivo, mas também
vai trazer para nós aspectos descritivos. Não tem como eu te orientar sem descrever o que você vai ter que fazer, certo? O manual, né, é um texto disjuntivo, mas vai trazer o quê? Vai trazer também elementos descritivos, perfeito? Amor, olha só, 4 minutinhos só, vocês estão cansados também, né? Então, vamos ter o trabalho depois da minha aí, então vou parar por aqui, 4 minutinhos, tá? Na próxima aula de redação, nosso próximo encontro, eu vou falar melhor de editorial, tutorial, entrevista. Falta muita coisa aqui ainda, falta muita coisa mesmo. História de quadrinhos, né? Aí vai ter, né? A epopeia, né? O romance, né? A novela, o conto, a fábula, a crônica, não é isso? Ó. Eu quero ver se eu trago na próxima aula para vocês, né? Cada um deles, né? Direitinho, né? Para deixar como exemplo para vocês. Tranquilo? E também exercícios, tá? Então, fecho por aqui com vocês hoje. Beijo grande. Vejo-os, né? Não amanhã, mas quinta-feira, tá bom? Grande abraço para vocês, grande beijo para todo mundo. Beijão. Tchau, Bruce. Com Deus. Tchau, meu amor. Beijo, beijo, beijo.